Vamos falar nesse vídeo a respeito da incidência de ISS e ICMS na prestação de serviços com fornecimento de mercadorias. Essa questão ela é muito interessante porque muitas prestações de serviços sujeitas ao imposto sobre serviços envolvem o fornecimento de materiais por parte do prestador e não raramente surgem dúvidas a respeito da necessidade ou não de emissão de nota fiscal de venda de mercadoria em relação àqueles materiais, aquelas mercadorias fornecidas pelo prestador do serviço. Não é demais a gente lembrar que esse tema tem aplicação exclusivamente às obrigações da coluna número 4, mas que ele se aplica a qualquer das entidades das linhas A, B, C e D do nosso QSO. Para a gente entender melhor a problemática, eu quero imaginar com vocês um caso concreto. Suponhamos que uma determinada empresa, chamada empresa exemplar, ela tenha emitido a sua nota fiscal de prestação de serviços contra a empresa fonte pagadora. E o objeto deste contrato foi a prestação de serviços de limpeza predial, pelo qual ela cobrou o valor de R$ 10.000, destacando na nota fiscal o material empregado no montante de R$ 2.000. Suponhamos que o prestador do serviço de limpeza predial ele fornece o material de limpeza por força de disposição contratual. A pergunta é, por conta disso, ele deve emitir duas notas fiscais para acobertar a operação? Ou seja, uma de prestação de serviços no valor de R$ 8.000 e outra de venda de mercadorias no valor de R$ 2.000? É em cima desse questionamento que eu quero desenvolver a explicação e eu vou começar falando daquilo que é a regra geral estabelecida na Lei Complementar 116. A lei fala que os serviços constantes da lista anexa, ou seja, os serviços constantes da lista de atividades sujeitas ao ISS, via de regra, são tributados exclusivamente por esse imposto, não podendo haver incidência do ICMS sobre os mesmos. O fundamento legal dessa regra consta lá do artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 116, que diz que, ressalvadas as exceções expressas na lista, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao ICMS, ainda que a sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias. Quer dizer, nessa redação confusa aí desse parágrafo 2º, o legislador está dizendo que normalmente as atividades de prestação de serviços vão ser tributadas apenas pelo ISS, exceto naqueles casos em que a própria lista traz ressalvas quanto a esse regramento. E a gente pode tomar como exemplo de um serviço incluído na lista com ressalvas quanto aos materiais empregados, onde ficam sujeitos ao ISS a parcela correspondente aos serviços, enquanto o ICMS incide sobre as mercadorias, o subitem 14.01 da lista, que descreve as atividades de lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. Mas ao final da descrição, entre parênteses, consta uma ressalva, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitas ao ICMS. Não cabe aqui a gente discorrer sobre quais foram as razões pelas quais o legislador colocou essa ressalva para o item dessa natureza, porque essa discussão já diz respeito à política fiscal que o legislador optou por adotar. Para a gente aqui, o importante é ressaltar que o tomador de serviços dessa natureza tem por obrigação exigir que o prestador do serviço apresente, juntamente com a nota fiscal sujeita ao ISS, a nota fiscal sujeita ao ICMS correspondente às peças e partes empregadas naquela prestação.
Se o tomador admite que numa operação com essas características seja apresentada apenas a nota fiscal de prestação de serviços, o tomador está admitindo que haja uma sonegação de ICMS nessa operação. E esse tratamento ele se aplica apenas a alguns poucos itens da lista de serviços. A maioria dos itens está sujeito ao tratamento da regra geral, assim como ocorre no item 7.10. Por isso que a gente pontua que os serviços que não constarem da lista com esta ressalva ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que sua execução envolva o fornecimento de mercadorias, independente de haver previsão contratual ou não. No caso da limpeza de bens imóveis, ou a limpeza predial, nós temos essa atividade descrita lá no item 7.10, que fala da limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, e não traz, ao final da sua descrição, nenhuma ressalva quanto aos materiais empregados. Logo, por via de consequência, essa atividade não está sujeita ao pagamento do ICMS em relação aos materiais que o prestador fornecer ao tomador do serviço. E alguém pode questionar, mas não deixou de haver o recolhimento do ICMS? Na verdade, não. Quis o legislador que a incidência do ICMS se limitasse até o momento em que esse prestador de serviço comprou as mercadorias do seu respectivo fornecedor, porque o fornecedor das mercadorias pagou o ICMS na hora que vendeu para essa empresa prestadora. Por uma questão de política fiscal, o legislador não exigiu que esse prestador de serviço ele tratasse o repasse desses materiais empregados na sua prestação de serviço como uma revenda de mercadoria, coisa que acontece lá na atividade de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos. E esse tratamento que está aqui exemplificado no item 7.10 vai se aplicar à maioria esmagadora dos serviços constantes da lista. Por isso que se a gente voltar para aquele exemplo, imaginando a nota fiscal da empresa exemplar contra a empresa fonte pagadora, relativa a um serviço de limpeza predial no montante de R$10.000 com um material de R$2.000 destacado na nota fiscal, se a pergunta aqui é quanto à obrigação do prestador de serviço fornecer duas notas fiscais, a resposta então deve ser não, porque o item 7.10, que descreve os serviços de limpeza e conservação de imóveis, não aponta nenhuma ressalva quanto aos materiais empregados, razão pela qual se aplica a regra geral, ou seja, tudo é serviço e só incide ISS. Ainda poderíamos fazer outras considerações a respeito desse tema, mas isso tornaria a explicação muito extensa e complexa, por isso nós preferimos nos limitar ao tratamento que está exposto nesse vídeo, deixando para falar de algumas especificidades em outros vídeos, em outros momentos.